Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor Otávio, o que são hematomas subdurais e como eles são tratados? Hematomas subdurais crônicos são sangramentos que se formam no espaço subdural, ou seja, entre as membranas que envolvem o cérebro, e geralmente surgem dias ou semanas após um traumatismo craniano. São mais comuns em idosos e muitas vezes têm sintomas indolentes, que são de difícil reconhecimento, como dor de cabeça, confusão mental, dificuldade de memória, dificuldade para falar e, em alguns casos, apresentam crises convulsivas e alteração do nível de consciência. O diagnóstico geralmente é feito através de um exame de neuroimagem, seja uma tomografia de crânio ou uma ressonância. E o seu tratamento ainda é controverso, sendo que nos casos mais graves, geralmente ele é um tratamento cirúrgico, com a drenagem do hematoma. Mas nos casos leves a moderados, muitas vezes a observação clínica é a opção inicial. E o que dizem os últimos estudos científicos sobre a questão? Tratamento clínico ou cirúrgico? Nas últimas semanas, foi publicado na revista New England Journal of Medicine os resultados de um estudo realizado por pesquisadores do Reino Unido que testaram o efeito da dexametasona, que é um corticoide anti-inflamatório, para evitar necessidade de procedimentos cirúrgicos nesses pacientes com hematoma subdural crônico. O estudo foi realizado em quase 750 pacientes com hematoma subdural crônico e não mostrou um benefício do uso da dexametasona nesses pacientes, sendo que esse remédio não resultou numa redução da necessidade de cirurgia. Ademais, o uso de dexametasona levou a efeitos colaterais nesses pacientes já idosos com hematoma subdural crônico. Os autores do estudo concluíram que em pacientes com hematoma subdural crônico sintomático, o uso de dexametasona não levou a um benefício clínico, aumentou os efeitos adversos e provavelmente a cirurgia para drenagem desse hematoma é a estratégia mais indicada na maioria dos casos. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Uma novidade neste ano é que a partir de agora a coluna Observatório da Inovação será quinzenal. Mas em relação ao país, ano novo, problemas velhos, professor? Bom dia, ouvintes da Rádio USP, bom dia, Cinderela. É um prazer estar aqui de volta com você, com os colegas da Rádio USP. Esse é o primeiro programa da minha coluna neste ano de 2021 e a gente está cheio de vontade e disposição para conversar sobre ciência, tecnologia, inovação, sobre os problemas mais graves que afligem o país e, evidentemente, estamos arregaçando as mangas porque tem muita coisa e muito trabalho pela frente. Veja, o Brasil tem uma herança muito forte do ano passado, que não é agradável. São cerca de 9 milhões de infectados, de pessoas e brasileiras infectados pela Covid, mais de 220 mil mortes. Ao mesmo tempo, nós estamos com 14% da nossa mão de obra desempregada, são mais de 14 milhões de brasileiros que estão desempregados, atrás de emprego, certo? Que muitas vezes emprego que não existe, né? Nós estamos com uma dívida pública de mais de 5 trilhões, daqui a pouco nós estamos batendo praticamente no tamanho do PIB, isso é de toda a riqueza que é produzida no país, o que torna as condições de reação não muito agradáveis, não muito fáceis, né? Porque o Estado ele tem problemas muito fortes de caixa, né? São os chamados problemas fiscais, né? E a gente espera que não estoure nenhum processo inflacionário para exatamente complicar ainda mais nossas vidas. Professor, temos alguma luz no fim do túnel? Mas tem boas notícias também. A vacina está aí. Significa que é uma chance real da gente conseguir controlar a pandemia. A atividade científica, juntamente com empresas farmacêuticas, acabaram desenvolvendo em tempo absolutamente inédito, recorde, no mundo, vacinas que são eficazes, que elas, se aplicadas na população, elas conseguem segurar
e controlar a pandemia, né? Todas elas têm um índice maior do que 50%, algumas vão acima de 90%, mas todas elas, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista daquilo que tem que ser alcançado em termos de saúde pública, elas são eficientes. Todo mundo tem que tomar a vacina, todo mundo tem que levantar a camisa, levantar a blusa e tomar a sua vacina. Isso é obrigação de cada um individualmente para se proteger, mas proteger sua família, suas famílias, assim como proteger as pessoas em geral. O nosso alvo nesse ano 2021, o nosso objetivo é exatamente controlar, segurar a pandemia, evitar que ela faça mais mortes, evitar que ela faça mais vítimas desse vírus, que é um vírus muito difícil, ainda mais agora que tem variantes que acabam driblando métodos mais que a gente havia consolidado como serão métodos de combate e de contenção da própria doença. A notícia não muito boa é que o governo brasileiro continua agindo como se nada tivesse acontecendo. Uma incompetência grande, uma tragédia enorme em Manaus, com pessoas morrendo por falta de oxigênio, isso apesar do Ministério da Saúde ter recebido aviso mais de uma semana, 10 dias antes da tragédia acontecer. Nós não compramos vacina no tempo hábil, nós não negociamos com as empresas de forma a ter uma cesta de vacinas, né? Nós estamos hoje um pouco prisioneiros da carência de vacinas no mundial, que aliás tem afetado também países avançados, ainda que eles estejam em condições muito melhores do que a gente. Mesmo assim, há lugar para otimismo. Acho que nós temos uma atividade pela frente, uma atividade científica vibrante. A solidariedade continua forte nesse país, apesar de todos os desencontros e equívocos do governo federal, um país desunido, que não consegue ter liderança, que desdenha não só da ciência, mas também do vírus, né? E a gente está muito otimista e nós temos muito trabalho pela frente. Um abraço a todos vocês. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, dá para fazer um balanço do atendimento médico nesses tempos de pandemia? Novo ano se inicia, a pandemia continua, as esperanças nas primeiras vacinas são reais, embora o ritmo de vacinação deixe a desejar. O que enxergo de resultado dessa pandemia é que andamos para trás em todos os sentidos, principalmente na saúde. Há poucos médicos nos postos de saúde, há filas para os especialistas, constroem-se novos hospitais e aqueles que existem continuam sucateados e sem previsão de melhora. O HU é um desses, funcionando parcialmente. Mesmo assim, nosso ambulatório de prevenção de drogas continua por iniciativa de sua equipe multiprofissional. Essa semana atendi mais uma adolescente de 15 anos de idade que deu à luz na nossa maternidade. Estava envolvida com drogas e aí fui chamado dentro do programa CODAD, Centro de Orientação e Dissuasão de Uso de Álcool e Outras Drogas. Esse termo dissuasão foi introduzido nesse título do programa pelo Dr. Anthony Wong, após uma das conversas que tivemos sobre esse projeto. Minha homenagem a ele, que foi um batalhador e colaborador de todos os programas e congressos de prevenção que fizemos na USP e no grupo Free Mind, até o mês passado, na sua morte. Dissuasão seria desestimular o uso de álcool e drogas naqueles que estão se iniciando na droga. Meu primeiro contato com essa paciente de 15 anos foi no berçário, pois ela teve alta, mas sua filha continuava internada para ganhar peso. A mãe é uma criança miudinha, aparentemente frágil, consumiu muita maconha e tabaco durante a gestação, acompanhada pelo seu parceiro de 16 anos. Conversamos sobre os riscos de se manter esses vícios, tanto para ela quanto para o bebê. Explicamos principalmente o que é morte súbita, que aumenta a sua incidência de 2 a 5 vezes em casa de pais fumantes. Conversamos sobre a passagem de drogas pelo leite materno. Isso tudo se chama aconselhamento ou intervenção breve, que se tornou parte das orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela concordou em parar de usar, mas que seu parceiro teria que parar também. Isso é lógico, não é? Pois uma das vantagens para se parar de usar droga, qualquer que seja ela, é não ter a droga em casa.
Se ele não parar, fica muito difícil ela não usar também. Nesse ponto, marcamos para conversar também com o pai da criança para também dissuadi-lo e incentivá-lo a não manter a dependência. Ele também parece uma criança, fala meio mole, cheio de malandragem, veio com aquele papo de que se ele quiser parar, ele para. Então combinamos que nesta semana ele não fumaria nada, pois ele mesmo dissera que se quiser ele parava, para que dosássemos drogas na urina semana que vem. Aí ele se assustou, disse que não iria dosar nada e o casal começou a discutir de que ele não conseguiria parar. E discutimos muito que se eles continuassem frequentando os mesmos ambientes onde todos usam, segundo o casal, seria muito difícil parar. Discutimos até que procurassem ajuda espiritual, força extra para que tivessem sucesso. Essa é a realidade dos nossos jovens, que entram muito fácil nas drogas e a gravidez não planejada e precoce é uma das consequências disto. Dr. Lotufo, por que é importante relatar o caso dessa jovem? Por que conta essa história? Porque a pandemia escondeu os demais problemas da nossa sociedade. Todos esqueceram da real situação de nossa população, da nossa saúde e principalmente em relação aos jovens de poder aquisitivo baixo que não tiveram oportunidade de fazer as refeições com seus pais, de dialogar em casa, de serem observados pelos pais sobre o que fazem nas horas vagas, boas escolas, atividades culturais e esportivas, todos esses fatores de proteção que estão no site www.drbartô.com.br. Os 12 passos para que seus filhos não entrem nas drogas. Vale a pena ler. Grande abraço do Dr. Bartô. Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, que assuntos foram escolhidos do mês de janeiro para a sua análise hoje, hein? Não é demais relembrar que nunca antes, em nenhum outro momento da história, os acontecimentos internacionais tiveram tanta importância sobre a nossa vida diária como agora. A paz, a proteção do meio ambiente, a pandemia e o comércio internacional dizem respeito ao que nós fazemos, ao que nós experimentamos no dia a dia enquanto consumidores ou enquanto produtores. Mas os acontecimentos do mês de janeiro, vários deles são importantes, eu queria destacar 2. A invasão ao Capitólio, que é o Congresso dos Estados Unidos, e a posse do presidente Joe Biden. A invasão ao Capitólio foi um ato insurrecional. Isso significa, foi uma sublevação, uma tentativa de golpe promovida por neonazistas, por extremistas brancos, por aqueles que acreditam cegamente nas mentiras espalhadas pelo presidente Trump quanto ao processo eleitoral norte-americano ocorrido no ano passado. A posse do presidente Biden está extremamente ligada a um novo contexto da vida americana que agora começa a surgir. O primeiro deles é a tentativa de pacificar uma sociedade extremamente dividida e polarizada. Hoje, há nos Estados Unidos uma grande divisão interna que representa, sem dúvida, uma ameaça para a própria democracia. Esta ameaça foi grandemente estimulada pela presidência de Donald Trump. Dr. Alberto, qual o grande desafio do presidente Joe Biden? O grande desafio interno, portanto, do presidente Joe Biden é pacificar a sociedade americana e criar condições para a realização do seu projeto de governo. Do ponto de vista internacional, o presidente Biden terá alguns grandes desafios. O primeiro grande desafio é o relacionamento com a China. É saber como esse relacionamento será encaminhado. Muito provavelmente o presidente Biden procurará alterar o modo de relacionamento com a China estabelecido por Trump. Biden é bastante rigoroso em relação à China e ao comportamento que os Estados Unidos devem ter em relação à China, mas certamente adotará uma via diplomática. E essa via diplomática passa por uma negociação
com seus parceiros do continente europeu, principalmente com os países da União Europeia, e Estados Unidos e União Europeia poderiam, assim, juntos, tentar exercer uma pressão sobre a China. Mas o grande problema que está envolvido aqui é uma disputa pela primazia hegemônica entre Estados Unidos e China. A China se tornou uma superpotência na área tecnológica, não é mais apenas um exportador de produtos manufaturados, e aqui reside um grande problema para a liderança norte-americana no contexto internacional. O segundo problema é reconstituir as relações com os parceiros europeus, que foi grandemente afetada pela presidência Trump. Trump dividiu os parceiros europeus, criou cisões e cismas na OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte. O terceiro problema é como lidar com o acordo nuclear com o Irã, que os Estados Unidos abandonaram, e como tentar negociar esta questão em outras bases. O quarto problema é o Oriente Médio, e o quinto grande problema é a questão climática. Biden, já no seu início de governo, deixou claro que irá mudar os parâmetros da gestão climática, tanto interna quanto internacional. Já promoveu o retorno ao Acordo de Paris. A América Latina não é prioridade neste contexto. O relacionamento com o Brasil será tema dos meus próximos comentários e terá a oportunidade de demonstrar ou não como o governo brasileiro se relacionará com uma gestão extremamente preocupada com a proteção do meio ambiente, extremamente preocupada com a mudança do padrão energético e com a diminuição das emissões de gás carbônico na atmosfera. Estes são os grandes desafios que estão diante da gestão Biden, que agora se inicia. Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.